Pensa só, o que deuses, reis e até revolucionários têm em comum? Pois é, todos eles já foram representados por bonecos. A gente está falando do teatro de bonecos, uma das artes mais antigas do mundo, sabe? É uma linguagem universal que atravessa culturas e milênios. E é essa jornada que a gente vai explorar agora, para entender como ela moldou o jeito que a gente conta histórias e, no fim, nos levou a uma das nossas maiores expressões culturais. Olha, só para ter uma ideia da dimensão disso, a gente está falando de mais de 3.000 anos de história. É muito tempo. Pensa bem, muito antes de existir cinema, televisão ou até mesmo teatro do jeito que a gente conhece hoje, os bonecos, eles já estavam lá em cena, cativando plateias, transmitindo rituais, mitos, conhecimento. E o mais fascinante, sabe, é pensar que os primeiros bonecos não eram brinquedos de jeito nenhum. Eles nasceram com uma função sagrada. Lá no Egito Antigo, por exemplo, eram figuras articuladas usadas em dramas religiosos. Ou seja, eles eram tipo um elo, uma ponte entre os humanos e os deuses. Aí, séculos depois, lá na Grécia Antiga, a coisa muda de figura. Eles ganham as ruas e se transformam numa ferramenta poderosíssima de sátira, para criticar os costumes e o poder. E essa dualidade, sabe, entre o sagrado e o profano, acabou se espalhando pelo mundo todo. E claro, cada cultura foi lá e desenvolveu sua própria linguagem, sua própria técnica para dar vida a esses personagens. Então, para a gente entender essa diversidade incrível, vamos dar uma olhada em 3 exemplos bem marcantes. É impressionante ver a variedade de técnicas e de materiais. Olha só, na Indonésia, o wayang kulit usa sombras super delicadas projetadas em couro para contar épicos hindus, cria uma atmosfera toda mística. Aí a gente vai para o Japão e o Bonhaku busca um realismo que choca, com bonecos gigantes que precisam de 3 pessoas para operar, ali à vista de todo mundo. E lá na Turquia, o Karagöz aposta em bonecos de couro coloridos e muito, mas muito humor para fazer sátira social. Ou seja, 3 continentes, 3 formas completamente diferentes de encantar e, claro, de provocar. Então, essa veia mais crítica, mais satírica que a gente acabou de ver na Turquia, ela fica ainda mais forte quando a gente chega na Europa. É lá que a jornada do boneco passa por uma transformação radical mesmo, e ele se firma de vez como a voz do povo. E a trajetória na Europa, olha, é cheia de ironia. Pensa só, no começo, a própria igreja usava os bonecos para ensinar as histórias da Bíblia. Só que logo depois, ela mesma baniu os bonecos dos templos, achando que eles pareciam coisa de pagão. E o mais incrível é que essa expulsão foi, na verdade, a salvação da arte, porque longe do altar e jogados nas praças públicas, os bonecos se tornaram a voz do povo, falando aquilo que ninguém mais tinha coragem de dizer sobre os poderosos. E foi exatamente aí, nesse ambiente de rua, que nasceram personagens que se tornaram ícones. Super anárquicos, como o Punch, lá na Inglaterra. Eles eram na prática os anti-heróis do povo. Eram violentos, debochados e estavam sempre prontos para desafiar qualquer autoridade. E foi assim que eles mantiveram um teatro de bonecos vivo, super popular e, mais importante, relevante. Ok, mas e quando essa tradição toda, vinda da Europa, desembarca no Brasil? O que acontece? Bom, aqui o nosso famoso caldeirão cultural entrou em ação e deu origem a uma expressão artística completamente nova, única mesmo. O boneco de luva europeu, ele não chegou aqui num terreno vazio, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele encontrou um solo super fértil, onde ele acabou se misturando com os rituais de animação que os povos indígenas já faziam e também com as tradições de performance trazidas pelos africanos. E é dessa mistura poderosa que nasce uma forma de teatro de bonecos com uma identidade, nossa, genuinamente brasileira. E a maior, a mais pura expressão dessa fusão cultural toda, ela tem um nome que pulsa, que vibra com a alma do Nordeste brasileiro. É o mamulengo. E olha, a poesia já começa no próprio nome. Mamulengo, tudo indica que vem de mão molenga. É uma referência direta àquela mão ágil, sabe? Super expressiva do mestre bonequeiro, que é quem dá vida aos personagens. É uma arte tão, mas tão fundamental para a nossa cultura que ela foi reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. É que o palco do Mamulengo não é um teatro chique, com cortina de veludo, nada disso. O palco é a rua, é a feira, é a praça pública. E a força dele não está no silêncio da plateia, muito pelo contrário. Está na interação direta com o público, no improviso rápido, afiado e naquela linguagem bem debochada que reflete o dia a dia e os anseios do povo. Tem uma citação do mestre Luiz da Serra que, para mim, revela a alma dessa arte. Ele dizia:
Só pode brincar mamulengo se for poeta. Se não for poeta, não pode brincar. Isso diz tudo, né? Mostra que ser um mamulengueiro é muito mais do que só ter a técnica. É preciso ter a alma, a sensibilidade de um poeta para conseguir misturar humor, crítica e sabedoria popular de um jeito tão potente. O mamulengo tem umas marcas registradas bem claras. A principal de todas é usar o riso, a gargalhada, como uma ferramenta de crítica social. As histórias são sempre inspiradas no cotidiano, no dia a dia mesmo. E tem sempre música ao vivo e tudo acontece numa barraquinha chamada empanada. E claro, tem os personagens fixos, aqueles arquétipos que todo mundo reconhece na hora. O herói valente, o vilão rico e poderoso, que é o coronel, e o palhaço. E essa tradição é tão forte, mas tão forte, que ela se espalhou pelo Brasil todo e, claro, foi ganhando nomes diferentes em cada região. O que é mamulengo em Pernambuco vira João Redondo lá no Rio Grande do Norte. Em São Paulo e no Rio é chamado de briguela. No fundo, é a mesma essência, sabe? Só que com o sotaque e as manias de cada lugar. Uau! Nessa nossa jornada de 3.000 anos, a gente viu bonecos que foram deuses, que foram críticos ferrenhos do poder e que foram a voz do povo. Fica claro que essa arte sempre funcionou como um espelho da sociedade, né? E isso leva a gente para uma reflexão final. Se os bonecos de hoje fossem contar as nossas histórias, com toda a nossa tecnologia, nossos conflitos, nossos sonhos, o que será que eles diriam sobre nós?